E aí, pessoal, estou montando esse canal para poder ajudar as pessoas que quiserem vir para os Estados Unidos e entender um pouquinho como é que vive a vida aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui nos Estados Unidos já mais ou menos há uns 20, quase 30 anos. Então eu acho que a minha experiência pode ajudar as pessoas que queiram vir. Então eu vou falar sobre vários tópicos e eu acho que nesses tópicos eu acho que vocês vão poder se encaixar bem. Então eu gostaria de começar falando lá do início. Se está no Brasil, você quer vir para os Estados Unidos e existem vários tipos de visto, tá? Então existe primeiramente o visto mais conhecido, é o visto de turista, né? O B. Então com esse visto você pode vir para os Estados Unidos, você pode passear, você pode fazer várias coisas aqui, mas o visto não te dá a capacidade, a oportunidade de trabalho, não legalmente, mas não te dá essa oportunidade de trabalho legalmente. Então é um visto que quando você vai no consulado, o cônsul, a subcônsul, né, quem te atender lá, vai tentar tirar o máximo de você possível para saber se você está vindo para ficar, se você está vindo para trabalhar, quanto você está trazendo, quanto você está levando. Às vezes eles fazem as mesmas perguntas várias vezes e às vezes eles mudam um pouco a pergunta. Por exemplo, você chega lá no consulado, você leva toda a documentação que você tem, leva a sua família, né? E aí você diz, pô, tô em cima, né? Sei tudo. E aí o que que acontece? Você diz para a pessoa diz para você, quanto é que você está levando para você viver nos Estados Unidos? Ou para você, desculpa, não viver, mas para você passear nos Estados Unidos. Vamos supor que você diga que você vem para Flórida ou para Califórnia, vai na Disney, seja o que for, em Nova York, vou conhecer Nova York. E aí você diz para ela, eu tô levando $5.000, por exemplo. Ela faz várias outras perguntas. E aí, num determinado momento, a subcônsul vira para você e fala assim, tá, tudo bem, então você me disse que você está trazendo $2.000, certo? Ou você me falou que era entre $2 e $3.000. Tu acha que isso vai dar suficiente para você se virar lá, para você passear? Então, você não falou para ela que você tinha $2, $3.000. Mas ela quer pegar você para saber se você vai concordar com ela e se nesse momento você vai deslizar e dizer, é verdade. Eu tô levando $2, $3.000. Aí ela já sabe que você está mentindo. Alguma coisa não faz sentido, certo? O consulado, eles estão tentando pegar a pessoa na mentira para saber se a pessoa está mentindo ou se a pessoa está falando a verdade. A expressão corporal e a expressão facial conta muito sobre a pessoa. Então, às vezes a pessoa faz algum tipo de expressão corporal ou está muito nervosa, mesmo quando o cônsul, o subcônsul faz algumas brincadeiras, porque às vezes, principalmente se tu leva criança ou leva os teus pais, eles gostam de fazer essa brincadeirinha para ver se você se descontrai. Porque se você, no caso, não se descontrair, você está enganando, você está escondendo alguma coisa. Então eles fazem muito essas pegadinhas, fazem a mesma pergunta muitas vezes, ou faz a pergunta afirmando uma outra coisa que você não falou. Então eles vão tentar de alguma maneira te pegar na mentira, te pegar, saber se você... E esse é o único critério que eles têm, né? Então eles estão certos, é isso mesmo, eles estão tentando fazer o trabalho deles da melhor maneira possível, porque eles provavelmente estão sendo cobrados também pelo cônsul ou por outras pessoas, chefe deles e coisa e tal. Então, o visto de turista é o visto que é mais popular, né, que as pessoas vêm, porque você não precisa comprovar muito dinheiro e você pode trazer a quantia que você quiser. Eu tô indo com $1.500, vou ficar lá 4, 5 dias. Enfim, agora o que não bate às vezes é você dizer que você eu vou passar lá 2, 3 semanas, mas estou levando $1.000. Espera um pouquinho. Para eles isso não faz sentido, não vai fazer sentido, não faria para mim e não faria para vocês também, certo? Então vocês têm que seguir um ritmo de pensamento, vocês têm que passar para eles
a história como a história deve ser contada, né? Ninguém conta uma história pela metade esperando que você acredite na história, que você compreenda. Às vezes nem compreende, às vezes o cônsul, o subcônsul te pergunta várias vezes, porque às vezes eles não entenderam. Às vezes a tua história, a história que você juntou e montou e contou para eles, seja verdade ou não, não faz sentido. Tua história tem que fazer sentido, né? Você tem que completar as lacunas, tá? Então, não pense, eu já vi pessoas que têm dinheiro ou que vêm para os Estados Unidos como empreendedores, e eles têm que comprovar de que eles têm $1 milhão para trazer, para investir aqui no país, serem negados. Simplesmente a história dele não fez sentido, certo? Quando eu já soube de pessoas que não tinham um tostão no banco, estavam devendo e conseguiram o visto. Então não pensem que você vai chegar lá, as perguntas é a mesma. Quanto você está trazendo? Para onde você vai? Qual é o hotel que você vai ficar? Tu está indo fazer o quê? Qual é a Disney? Às vezes você chega lá com um monte de documento e eles não te perguntam nada. Só perguntam para onde você está indo, quanto você está levando, quem está indo com você. Carimba o teu passaporte. Pronto. Teu visto foi aprovado. Quando você vê pessoas que a história faz sentido, tem todo o dinheiro do mundo para trazer para cá, e eles dizem não. Tá? Então, o visto de turista é o visto mais buscado, cogitado. Mas existem outros vistos. Existe o visto de estudante. Eu vim para cá como estudante, como um estudante há quase 30 anos atrás. E na época eu não tinha o dinheiro para vir. Assim, eu tinha um dinheiro para chegar aqui, mas eu não tinha comprovante de que na minha conta eu tinha os 30 mil reais, os 50 mil reais que a escola estava pedindo por um ano de escola. Eu não tinha. E o que eu fiz? Através da minha esposa, nós conseguimos um amigo dela que tinha esse dinheiro e ele decidiu nos ajudar. E ele foi o nosso, que a gente chama de sponsors, que ele foi alguém que ia tomar conta de nós financeiramente. Então você pode conseguir um amigo, um parente, qualquer pessoa que esteja disposto a assinar o documento dizendo: eu me responsabilizo pelo fulano. Porque quando você vem para cá como estudante, você tem que pagar a escola que você se comunica. Então você entra na internet, procura uma escola que te dá um documento chamado I-20. Esse I-20 é o documento que a escola diz: eu aceito fulano de tal para estudar na minha escola. Ele precisa trazer $30 mil ou precisa comprovar que ele tem 30 mil dólares. Ele não precisa trazer, mas ele precisa comprovar que ele tem 30 mil dólares na conta, comprovar para a escola, e a escola te dá essa permissão. Então nós estamos aceitando ele como estudante. Então, com tudo isso, você pode vir para os Estados Unidos. Você pega você se comunica com a escola, manda toda a documentação que ela pede, e com essa documentação ela te aprova ou não, mas ela geralmente aprova se você providenciar e fornecer toda a documentação que eles estão pedindo. E aí, com isso, então, eles emitem esse documento que é chamado I-20, que tem a data: fulano de tal vai estudar entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Supostamente. Aqui os dias, o período de escola, de estudo é um pouco diferente, tá? Aqui eles chamam de semestres, quando na verdade não chega a ser 6 meses. Então são 4 meses e alguma coisa. E aí, com tudo isso, ela diz: ele vai estudar 2 semestres, que dariam um ano inteiro, como se fosse... Porque aí tem as férias, entre o que eles chamam de breaks, né? Enfim. Então, com isso, eles emitem esse documento, esse I-20, põe no envelope, lacram o envelope, selam o envelope com
uma fita durex ou alguma coisa, você não pode abrir esse envelope. Eles mandam para você e você vai no consulado com esse envelope pedir visto de estudante para vir para os Estados Unidos, tá? E aí com isso, com toda essa, eles podem pedir ao cônsul, então o subcônsul que te entrevistar pode pedir a documentação de bancos e comprovantes, mas pode não pedir nada. No meu caso, quando eu vim, eu não tinha o dinheiro, como eu falei para vocês. Então, o meu sponsor teve que comprovar. A primeira vez que eu fui no consulado, eles disseram: eu quero ver o teu sponsor. Então você vai ter que trazer ele aqui, marca um dia e você vem com ele aqui. Então eles marcaram um dia e eu tive que levar ele lá. Chegando lá, eles não fizeram uma pergunta. Não fizeram uma pergunta para ele. Então eu até me senti meio mal no final, eu até pedi desculpa a ele. Ele falou: não, tá tudo certo, é isso mesmo. Eu vim aqui, ainda bem que ajudou e deu tudo certo. Porque no final eles me deram visto de estudante, tá? Então, existe visto de empreendedor. Se você vem para cá, como eu já falei, você tem que comprovar que você tem $1 milhão. E eu já vi pessoas que tinham $1 milhão comprovado, mas não estava na conta deles, estava na conta do pai, porque a firma era do pai. E aí ele disse: não, porque eu também sou sócio da firma e eu vou abrir uma filial nos Estados Unidos. E aí o cônsul perguntou: mas pera um pouquinho, se você é o sócio da firma, por que que teu nome não está na firma? Enfim, então, é aquilo que eu estava falando no início. A história tem que fazer sentido. Não adianta você levar um monte de documento, dizer: eu sou rico no Brasil, mas o meu dinheiro está na conta da minha sogra. O cônsul vai dizer: cara, na verdade quem é rico no Brasil é a tua sogra, você não é nada. Enfim, então a história tem que fazer sentido, tá? E é aquilo que eu te falei. Você tem que se comportar de uma maneira, tentar pelo menos se comportar de uma maneira que eles achem que não há nada de errado. Perguntas eles vão sempre fazer, mas eles não vão saber se o que você está falando é verdade ou não, e eles vão tentar buscar a verdade de você, tá? Então eles agem meio como que uma investigação policial. Então é isso que você precisa entender, que a história precisa fazer sentido, tá? E você leva mais documentos do que você precisa. Pode chegar lá, eles não pedirem para ver nada. Pode chegar lá e eles pedirem para ver tudo. Então, levem toda a documentação, né? E com isso, eles, o mais tranquilo que você tiver, eles vão te dar o visto. Eu, como visto de estudante, eu saía e entrava nos Estados Unidos várias vezes, quase uma vez por ano, tá? Só que uma coisa que você precisa entender é que com o visto de estudante, ele geralmente, quando você vem como estudante, eles te dão um visto pequeno, tipo 6 meses no passaporte. Mas se você vem estudar por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, seja quanto for, aí o que vale é a data que está nesse documento, nesse I-20. A escola te aceitou para você trabalhar, para você estudar, desculpa, por 2 anos. Então, ela vai botar a data, vai começar nessa data e vai se terminar nessa data. O teu passaporte, o visto que está no passaporte vai expirar, não vai bater os 2 anos, mas não tem problema. Uma vez que você tem o I-20, o I-20, documento válido, você está legal dentro dos Estados Unidos. Só que o que acontece? Toda vez que eu saía dos Estados Unidos para visitar minha família, que eu voltava, eu tinha que ir no consulado de novo pedir um outro visto, porque o meu visto de 6 meses tinha expirado. Aí eu pedi à escola um documento, I-20, e levava no consulado. E aí o consulado, juntamente com aquele I-20, ele me dava um outro visto para eu entrar nos Estados Unidos. Claro que quando eu chegava lá, eles queriam conversar comigo em inglês. Eles queriam saber se eu estava... Eles queriam me pegar ali, queria saber se... Pô, vamos ver se esse cara sabe alguma coisa de inglês, se ele está aprendendo mesmo, entendeu? Ou se ele está de rolo. E aí com isso, eu arranhava o meu inglês e aí conseguia
conseguia. Nunca tive meu visto negado. Uma das vezes que eu fui, acho que foram umas 3 ou 4 pessoas na minha frente, negado. E um deles foi esse cara esse caso que eu acabei de contar. Eu era um atrás dele, e eu vi tudo o que estava acontecendo no guichê dele. E aí ele, no final de tudo, quando a mulher negou o visto, ele pegou a maleta que ele tinha e deu no vidro. Aí o segurança veio, segurou ele, e aí ele, não, tudo bem, não sei o que, aí saiu, levou ele para fora do consulado. Não façam isso. Vocês podem se queimar, vocês podem, ela pode pôr ali na documentação ali no computador, e vocês podem nunca mais conseguir pegar o visto. Então entendam bem, eles estão fazendo o trabalho deles, eles estão tentando descobrir quem vem para ser uma boa pessoa ou quem vem para ser uma má pessoa aqui nos Estados Unidos. Muita gente que vem, são ótimas pessoas. O que você precisa entender é o seguinte: visto de estudante você não pode trabalhar. Visto de turista você não pode trabalhar, desculpa. O de estudante você pode trabalhar por 20 horas por semana na universidade, na faculdade, na escola onde você está estudando, ou em qualquer outra, ou fora do campus, por 20 horas, uma firma que queira te dar o trabalho na área que você vai estudar. Então, se você vai estudar negócio, business, tem que ser nessa área. Se você vai estudar computação, você tem que achar um trabalho de 20 horas numa firma fora do campus que te dê 20 horas de trabalho, que é meio período. É muito mais difícil, é difícil porque como eles não têm, os americanos às vezes não têm essa ideia. E eles ficam com medo de fazer alguma coisa errada e eles preferem não se envolver. Tá? Mas existe isso. Existe visto de pessoas extraordinárias, que são pessoas que têm uma habilidade fora do comum, pessoas que têm PhD, as pessoas que já escreveram livros, têm artigos em revistas e podem comprovar tudo isso. Né? Esses são especiais, eles podem vir. Extraordinários. Tem vistos especiais, são para pessoas atletas e, enfim, ou artistas, enfim, tem vários outros vistos. Mas o visto em geral que as pessoas veem é o visto de estudante ou visto de turista. Tá? O estudante é bom, mas você tem que estudar. Se você parar de estudar, eu vim para cá, tinha que estudar 6 meses, eu estudei só 4, 3, você já está fora de status e você tem que sair. Ou existem pessoas que vêm com visto de turista e quando chega no final dos 6 meses, ou perto do final dos 6 meses, não deixa completar 6 meses, ou 3 meses, ou seja o que for, e ele pede uma extensão do visto. Uma coisa que as pessoas que é muito confuso para as pessoas, é as pessoas entenderem que o visto que elas recebem no consulado, o visto de 10 anos, é o visto para você sair do Brasil. Por isso que quando você chega nos Estados Unidos, tá? O avião aterrissou, você vem caminhando com todo mundo, entra numa fila, tem umas maquininhas agora, é uma coisa recente isso. Você põe o teu passaporte, dali ele já imprime o documento que você precisa imprimir, ou aceita o documento, sai um documentozinho, e aí já vai essa tua informação para o guichê, para o cônsul, né? Não é o cônsul, é o agente de imigração, ali é agente de imigração. Cônsul é fora dos Estados Unidos, é agente de imigração lá. E aí eles veem toda a tua informação, e aí é que eles fazem algumas perguntas. Quanto você está trazendo, para onde você vai. Algumas vezes eles perguntam qual é o hotel que você vai ficar, quanto que você está trazendo, para quê? Por que você veio? Por que você está sozinho e tua família não veio e você está indo para Disney sozinho? Então é aquilo que eu falei, a história tem que fazer sentido para eles. Tá? Às vezes eles têm muita gente, então eles não fazem muita pergunta. Algumas vezes eles olham para você e falam bom dia e carimba, seja bem-vindo, entra. E às vezes eles vão te fazer alguma pergunta. Às vezes também, uma coisa que você precisa entender,
você está com a sua família inteira, você, sua esposa e 2, 3 filhos, tá? Põe um passaporte de todo mundo. Uma das pessoas, geralmente um dos adultos, nunca vi isso acontecer com criança, vem com um X vermelho do documento que você imprime. Significa que você vai separado da família. Por que será? Por que você acha que eles põem uma pessoa separada da família? Eles querem ver, e eles sabem a conexão que você tem, eles querem ver se a tua história bate com a história do teu marido, ou vice-versa. Então é isso aquilo que eu estava falando. A história é muito importante quando você faz a história da maneira correta, sem nenhuma lacuna, faltando informação, tá? E eles podem podem te admitir. Uma outra coisa também que pode acontecer, e você precisa entender isso, às vezes você passa na imigração e aí você vai pegar suas malas, porque você antes da alfândega tem imigração, tá? Então você passa na imigração, depois você pega as malas, depois que você pega as malas, aí você passa na alfândega. Na alfândega eles querem descobrir o que você está levando, se você está levando comida que não pode, carne, essas coisas, tá? Eles querem saber tudo isso. Quando ali você está pegando as tuas malas, tem vários agentes de imigração andando para lá e para cá. Ou, às vezes, eles estão com cachorro. Às vezes é do Departamento de Agricultura e eles estão com cachorro. Para o cachorro cheirar as malas e saber se o que está levando. Se está levando comida, coisa e tal. Tá? Então, com isso, você precisa se dar conta dessas coisas, entendeu? Eu lembro que uma das vezes que eu fui, eu estava levando bacalhau, né? Que é um peixe seco. E podia, pelo menos naquela época, podia levar bacalhau. E aí, isso fez que o cachorro cheirasse e acusasse a minha mala. Então, eu fui para o raio-x, onde eles mandaram eu abrir a mala toda, revirar a minha mala, para saber o que eu estava trazendo. Felizmente, eu estava levando o bacalhau, chocolates, algumas coisas que não tinha problema. Então, eles mandaram fechar. Mas eu podia estar levando carne, não pode. Houve uma época que carne a vácuo podia, hoje em dia não, eu acho que não pode mais, se eu não me engano. Então todas essas coisas, você precisa ficar esperto, ficar alerta, atento, e aí você vai poder vir para os Estados Unidos e ter uma boa estadia. As coisas que você mantém, se você for pego pela imigração, porque lá, quando você vai pegar a mala, eles podem te pegar também. Se eles desconfiarem de alguma coisa, eles podem te pegar e dizer, vem cá, me dá o teu celular, deixa eu ver o que você tem aí. Como é que você está indo para onde? Com quem vem te buscar? Então eles podem fazer algumas perguntas. Já houve casos de pessoas serem pegas ali, depois de ter passado pelo agente de imigração, serem pegas ali e terem sido mandadas de volta para o Brasil. Então, venham para os Estados Unidos para contribuir com o país. Não venham fazer baderna, mas venham com a intenção, pô, eu sou uma boa pessoa, eu quero quero passear nos Estados Unidos, eu quero estudar nos Estados Unidos, ou quero viver nos Estados Unidos, dependendo do visto que você tem, né? Que te dá essa possibilidade. E aí vocês podem vir tranquilos, sem suar a camisa, né? Porque tem pessoas que estão tão nervosas por estarem com uma história muito mirabolante e transmitem aquilo e passam. A expressão corporal diz que alguma coisa está errada. E aí que eles pegam as pessoas. Mas eles não têm critério e é a forma com que eles podem descobrir se você está mentindo ou não. Então venham para contribuir para o país. Esse é um país maravilhoso, cara. Eu moro aqui há 30 anos. Acho que nunca teria a oportunidade que eu tive aqui nesse país no Brasil. Mas eu vim para cá, eu vim para os Estados Unidos, eu sou uma boa pessoa e vim para contribuir com o país.
Hoje eu trabalho em companhias, né? Eu sou cidadão americano e tudo, mas eu vim para contribuir. Eu não vim aqui para fazer baderna. Então não venham para fazer baderna, porque vocês vão ser eventualmente pegos. Pode ser que de uma maneira ou de outra, um dia ou dois, você passe desapercebido e você diz, pô, cara, me dei bem, né? Vim, mas todas as pessoas que eu conheço, onde eu moro, ou até história em outras partes dos Estados Unidos, que vêm para fazer alguma coisa errada, eles acabam sendo pegos. Então, espero que você tenha gostado desse nosso papo. Eu vou falar de mais algumas coisas no futuro, né? Vou tentar fazer vários vídeos desses para falar para vocês outras coisas, como vir, como não vir, como é que é a vida aqui nos Estados Unidos, por que eu estou dizendo que é boa, ou por que algumas pessoas dizem que não presta, porque que para eles não funcionou. Claro, cada caso é um caso. Eu não sou um expert, eu não sou um dono da verdade. É a minha ideia, a experiência que eu vivi quase 30 anos nos Estados Unidos, tá? Mas eu acho que vale a pena, eu acho que é legal. Você deve tentar, mas venha com a intenção de contribuir para o país. Se você vier com esse sentimento no coração, cara, eu vou lá para Disney, vou me divertir lá, sem fazer baderna, sem quebrar nada. Ou eu vou como estudante, vou para aprender o inglês, né? Porque tem pessoas que vêm aqui, estão aqui já quase 10, 15 anos e não sabem um pingo de inglês. Eu acho isso uma ofensa para o país, entendeu? O país tem que aprender a sua língua para falar a língua daquele que está aqui, que não nasceu aqui. Eu acho uma ofensa. Eu aprendi o inglês e gosto muito desse país. Acho que você pode gostar também. Então, se você vem para fazer fazer o bem, para fazer o que é bom, venha, mas vem com isso no coração. Essa é a minha mensagem, a gente se fala. Obrigado por ter ouvido e outros bate-papos virão, tá bom? Meu nome é Nassi, me segue aí no YouTube, aperta o sininho e dá um joinha se você gostou, um like, e eu vou falar outros. Eu sei que tem várias outras pessoas que fazem isso na internet. Eu sigo muito, por exemplo, eu sigo o Paulo Paterni, que parece ser um cara legal, um cara maneiro. Acho que ele é bem verdadeiro nas coisas que ele faz. E tem outros também, com outras histórias legais. Tem uns que a história não são tão boas, mas eu espero que você me siga aí, tá? E a gente vai se falando. Olha, um beijo no coração e a gente se fala, tá bom?